Sobre enriquecer. As pessoas querem enriquecer. Tem muita gente que trabalha para isso, tem muitas pessoas que gostariam de enriquecer. E eu falo de fontes do enriquecimento. 3 dessas fontes são as seguintes. A primeira fonte é enriquecer com ilícitos. Provérbios 13:11 adverte: o dinheiro ganho por meio ilícito logo acaba. Provérbios 10:2 também adverte: as riquezas de origem desonestas não têm valor duradouro. E quem assim faz, coloca a sua vida em risco. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo adverte aqueles que buscam enriquecimento usando a palavra de Deus. Fazendo da Bíblia fonte de lucro, fazendo da igreja fonte de lucro, fazendo do cristianismo verdadeiro fonte de lucro, fazendo da fé, da boa fé das pessoas, fonte dos seus lucros, dos seus ganhos. O apóstolo Paulo adverte os líderes pastorais, líderes de igrejas, de denominação, enfim. Enriquecer ilicitamente com atividades que não são profissões de Deus. Tem algumas coisas, algumas atividades que não são profissões de Deus. Então, a palavra de Deus adverte sobre isto. Prostituição, enriquecer explorando a sexualidade humana, não é a profissão de Deus. Enriquecer com tráficos, com drogas, com tráficos humanos, tráficos de órgãos. Enfim, são várias atividades que os homens usam, alguns homens usam como fonte de enriquecimento. Existem aqueles que se enriquecem ilicitamente por meio de atividades diversas, inclusive fazendo da Bíblia fonte de lucro. Em segundo lugar, enriquecer com as condições naturais, enriquecer com as condições da bênção comum de Deus, enriquecer com um trabalho legítimo, trabalho legitimado por Deus. Provérbios 10:4 diz: o que trabalha com mão diligente ou com mão displicente empobrece, mas aquele que trabalha com mãos diligentes enriquece. É o enriquecimento que acontece de forma natural por meio do trabalho. Mas tem outra fonte, e eu coloco em terceiro lugar esta fonte, que é enriquecer com as condições do pacto, mediante a obediência a Deus e mediante o trabalho. Obediência e trabalho. Obediência a Deus e trabalho. Em Deuteronômio 21, dos versos 1 a 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
Lá em Deuteronômio 8, do 17 e 18, diz a palavra: Deus fez tudo isso depois de ter colocado o povo na terra que mana leite e mel, na terra que produz muito. Ele diz: depois de tudo isto que o Senhor Deus fez para vocês, jamais aconteça que nenhum de vocês venha pensar: eu conquistei todas estas riquezas com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, para enriquecerem, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Em Provérbios, capítulo 10, 4, adverte: o que trabalha com diligência enriquece. Então aqui está falando, Deuteronômio está falando de obediência a Deus. E o pacto de Deus determina que quem obedece a Deus nas ordenanças do pacto Deus prometeu ali para aquele povo que eles iriam enriquecer. E Provérbios ensina que é com trabalho também, trabalho diligente. Em terceiro lugar, repito,